Apostos e assunto é sobre onde que é a principal questão para nos coabita de forma segura e para nos garantir manutenção e, na primeiro plano, responsabilidade com aquele outro e cidadania em primeiro lugar. Para aquele ano tem conosco Fabião Monteiro, que gentilmente disponibiliza esse tempo para ajudar a entender um bocadinho de dizer que é a nossa cidade e capital. Podia ser exemplo de Cabo Verde inteiro, mas eu também cito alguns exemplos de na cidade capital, que é a nossa realidade que não conhece melhor e que habitualmente também está a fazer parte desse objeto de estudo, para cada vez que anda na rua, acaba a perceber o que é que é a nossa realidade ali no país e na cidade de Praia. Bom dia, obrigado pelo tempo de estar conosco na show da manhã, que é a primeira vez, e se não me põe na paga cachê, para cada vez que alguém ajudar a fazer esse programa, nunca consegui fazer nada ali na show da manhã. E fala de comportamento e rodoviário ali na cidade da Praia, e fala de um grande dor de cabeça, além de existir incompreensão, existem atitudes e existem também hábitos que viram a regra e que pessoas que querem mudar ou se falta tchau para ter as mudanças. Obrigado pelas oportunidades que o Tarandi fala sobre trânsito, porque me como perito de acidentes rodoviários, entendo parar com determinadas situações que não podia ser evitada para que não tivesse uma cidade mais ordeira e com condutores mais ordeiros e não só com peões mais responsáveis. Infelizmente, situações que caçata acontecem. Não tem N número de situações, não tem, assim, por começa para viaturas que te para num lugar em paralelo com outra viatura, junto de uma linha contínua, e te obriga um carro ou ultrapassa, pisa aquela linha contínua, que é proibido pisa a linha contínua. Buca pode, de modo algum, pisa uma linha contínua. E é que só para modo é proibido. Depois é uma forma de proteger e de correr risco de vai chocar naquela outra via. Evita aquela outra viatura. Sim. Botate a condutor, sabem, por exemplo, tem um carro na sua frente e deve para deixar o passa, boxa na via sem alteração, e tem várias via quase te provoca um acidente. É frequente o na praia, em especial na Avenida Amílcar Cabral, frequentemente pessoas cometem aquelas asneiras. Agora, e a hora que não está falando de que ela não tem que levar em conta também uma vida de trânsito que é feita só para condutores, e habitualmente não está lembra só na condutores, mas pior tem se cota à parte, tem se papel e deve assumir essa responsabilidade, especialmente a hora que o assunto é ser vida, ser segurança e ser integridade também. Na Código de Estrada, no nosso Código de Estrada, está previsto multa peão a hora que tem infringe. Um peão só pode e deve ultrapassar passa na passadeira a hora que jobe, que visualiza que os dois lados, em especial o lado que mais está com vela, que é aquele lado que o carro está chega nele, se o carro está com alguma distância, se deixa aquele condutor percebe que vai atravessar a via, para então coisa. É que até entra na passadeira assim, mas está bem. Ao longo de passadeira, ao longo de passeio... Imediatamente até vira. Por quê? Uma viatura transitando a 30 km horários, a hora que tem um fator surpresa, está anda cerca de 12 metros... Só em travagem. Só em travagem. Não, só no tempo de reação. No tempo de travagem está anda mais 8. Portanto, nesse tempo é suscetível... E 30 km hora e aquele que está ainda abaixo daquele que é obrigado por lei, às vezes, em alguns lugares. Depende. Em termos de limite de velocidade, até depende de localização. Portanto, pode ser 60 como pode ser 30. Depende de localização onde que está. Mas nós ali na praia nunca tem... Dentro das margens de segurança recomendado 30, por exemplo, só que ele travagem ali já está põe em causa essa integridade. Sim, mas aquela margem de segurança ali, ele é só a hora que não está na instrução, não está na aprendizagem. Porque de não sair de aprendizagem não te esqueça. Botar a viatura será, por exemplo, debaixo de praia, baixo de praia. Sim, na Avenida de Gamboa. Sim, na Avenida de Gamboa. Botar o condutor será 80, 60, 80, 90, 100. Quando, nem a entender, é que a devia ultrapassava dos 60 km. E numa velocidade daquele, se parecer um obstáculo a 30 metros, é que tem hipótese, é fatal que tem hipótese de evitar. E dentro de zonas residencial, que às vezes é mais arriscado ainda, porque tem situações de pessoas que atravessam a rua de um casa para aquele outro, de pessoas que têm crianças, que têm animal, tudo que ali, mesmo estando a 30, risco é grande. Mesmo estar na 30 é grande, depende do fator surpresa. Se ele surpreende aquele condutor, até que tem
Mas tem que é bem ele tem que reagir. Que trava. E por ainda se estende mais 12 metros. A hora que a trava, dependendo do estado do pneu de piso, piso, tem uma série de fatores, está a mais 8 metros. E aí pode ir pessoas. Falando na crianças, normalmente pessoas têm a tendência de andar com a criança no lado de fora, que é prejudicial. Para lá do estrada. Sim. Então, a criança pode, em algum momento ou outro, abrir de pessoa e um carro apanhar. Se pôr no lado dentro, é muito mais seguro. E não só, tem situação que pessoas que transportam crianças até 5, 6 anos, com aquela idade que pode carregar na braço, atravessa a estrada, qual a piada. Está anda, está a levar para atravessar a estrada. Se tem uma situação de emergência que tem que livrar, é impossível resgatar aquela criança porque tem um tempo de reação para aquela. Já que não está na passadeiras, já aproveita, tem alertado vários ciclistas para o perigo que esta corre ou contorno rotunda. Se esse na direita, se fazer sempre para a direita, esse que corre perigo começa sempre a encostar no passeio. Mas ao para contorno rotunda, esse corre perigo de poder ser atropelado por uma outra viatura. E se não bem analisa, quem é o prejudicado? O prejudicado é sempre o ciclista. É ele que tem seguro, pode que assegurar, se bicicleta que tem seguro. E depois fica internado no hospital, paraplégico. Por risco sério. Ou então a pior situação que é morte. Portanto, muito aconselho a ciclistas, é a hora que essa creme muda de um outro lado, em vez desse contorno da rotunda, essa diz na passadeira, essa atravessa a passadeira com a bicicleta na mão, essa pode ir ao outro lado, esse também é mais seguro, é mais rápido para ele e é que corre riscos. Muito bem. Ainda sobre passadeira, daqui a pouco não está mudar de assunto, ainda sobre passadeira, tem tido polêmica em torno de localização de passadeira. Tem pessoas que questionam localização de passadeira, na entender do leigo, está falando próximo, perto de mais de uma curva, perto de uma rotunda. E num praça, citando e exemplo marejo, e tem 6 e passadeira. E existe um número limite ou existe uma regra que está falando quantidade de passadeira e localização de passadeira na Código de Estrada? Existe localização e distância, que é recomendado. Mas, por outro lado, quando que pessoas estão por hoje e falam assim, essa passadeira está bem localizada? Bom, nunca concha, mas a mim entende, uma passadeira deve ser localizada de forma que permite tanto a circulação de peões como a circulação de viaturas. Nunca em cima, mesmo em cima de cruzamento, porque o tabaco faz um certo congestionamento de trânsito. Nem muito longe. Ele tem que ser racional, ele tem que ser o mais funcional possível. Quanto ao número de passadeiras, pode ser até exagero, porque não tem um passadeira a 10 metros de quilômetro, não está a chamar exagero. Então, não bota 10 metros, bota mais abaixo ou mais acima, bota atravessa com segurança. E peões devem atravessar a passadeira com algum... que é para correr. Mas tem que andar normal, que é para atravessar a passadeira. Muitas vezes, não estou em especial estudantes, passa na passadeira, na PUP, E tem aquele que é mais mais abusado, sim, que também está corpo, faz antes caro, chega a passadeira, depois ele reduz a marcha. Muitas vezes está pôr aquele condutor em risco de coisa. O condutor deve ser atento a atravessar na passadeira. A hora que hoje uma passadeira, ele deve ser atento a hoje se... Redobra cuidado e reduz. Se tem alguém que se vai atravessar. Mas normalmente, tinha vezes, nunca se fala normalmente, mas tinha vezes, o peão é que te dá aquela indicação, mas pretende bem. Ele chega e entra. A hora que entra, poderá ter consequências graves. Para conta com sorte. Agora, tem uma outra questão que tem a ver com o nosso capital, que cada vez mais tem sido um centro comercial e um centro de negócio. Cada vez mais abrindo lojas e negócios. Antes de continuar, tinha volta a passadeira. Tinha uma passadeira que estava à frente de Caixa Económica na Avenida Amílcar Cabral. Na Plató. Riba Praia. Ou na Planalto da Boa Esperança, que é sinal. Então, aquela passadeira de lá, é bem pôr mesmo em cima de curva. Portanto, sentido fazenda e descida de Plató é mais riba. Sentido praça para fazenda. Então, aquela passadeira está numa convergência de que as duas ruas, a Amílcar Cabral e a Abílio Monteiro Macedo, e cria congestionamento de que as duas viaturas que circulam lá. Mintacha, me devia voltar a esse ponto. Que era mais perto de Quintal da Música, passa publicidade, e mais perto de Caixa Económica. Outro é estacionamento que estava frente de ímpar, que passa para frente do mercado, também está
Então congestiona a via, porque ela é uma via muito estreita, então ele acaba para fazer E muito movimentado. Muito movimentado, ele acaba para fazer o carro. Minta pensa, mas que as duas situações ali devia mudar para esses lugares. O autocarro também para frente de ímpar, que o autocarro está mais abaixo. Agora, e ainda falando daquela questão ali, e tem a ver com paragem e estacionamento, é cada vez mais comum lojas abrirem, por exemplo, e nas zonas e que tem muita movimentação de pessoas, mas por outro lado, pessoas mesmo têm passeio para circular. Ao mesmo tempo que aquele mesmo passeio é zona de carga e descarga. Às vezes tem a situação de constrangimento. E tem onde que é aceitável ou que é normal está com situações, por exemplo, de horas está a fazer descargas sobre passeios, mora zonas, mora Palmarejo, Fazenda e Platô e Riba Praia, que é uma situação que às vezes está põe pior em risco para nós. Tem que contornar a viatura que está na descarga ou tudo que ele manobra de descarga e tem que ir à volta para circula dentro da estrada. É comum cada vez mais. Quando me era rapacinho, por isso, antes da independência, não tinha menos carros. Então tinha um horário certo para carga e descarga de viaturas pesadas. Caminhão só podia circular na rua de Rua Andrade Corvo, sim? Na Rua Andrade Corvo, e também até a volta atrás do Palácio, e até de Chiba Praia. Na Amílcar Cabral, que na altura era Sara Madeira e outras ruas, só era permitido na horas certas. Uma viatura pesada que está a fazer aquela coisa era o autocarro, hora que também é de somada e hora que acabava para Hoje em dia ainda existem as restrições de horário, carga e descarga, mas pelo visto é que eu respeitar para modo. Cada quem é de forma autónoma está a gerir se carga e descarga e estabelecimentos comerciais às vezes têm que fazer essa gestão de que lá. Na Platô é menos porque tem mais supervisão e mais controle, mas na Palmarejo e nas zonas da periferia, baixo praia, não costuma falar, é cada vez mais comum invasão de viatura para passeio e depois o peão está circulando na estrada. Se até existe, de que está cumprido, então é que até existe. A mim está costuma falar condução na praia uma bola de neve. Essa te cria minuto a minuto, essa cria minuto a minuto. Então, até chega uma altura que tem que cair. Não fazer equiparação com o tsunami, que sabe que é a mesma coisa, mas é só aquele de riba que se está olhando, que só o prejuízo que está de baixo. O paralelismo que quis fazer é precisamente aquele. Essa está cria bonito, tudo alguém está bonito, mas boca sabe aquele perigo que essa está construir a coisa. Muito bem. Agora, e uma questão também que tem a ver com o estilo, é a alteração e personalização ou adaptação de veículos. Cada vez mais comum, pessoas crescem carro bonito, crescem moto bonito, crescem ter bicicleta bonito, mas depois chega um ponto que pode gostar de pôr em causa a aerodinâmica de viaturas, essa põe em causa segurança e integridade e também segurança de pessoas que se usa de via. Cada vez mais comum, carro também cheiro no motor, também cheiro na chaparia, no estilo de roda, na iluminação, no sistema de luz, eletricidade, tudo aquela estilização que alguém está fazendo na carro, mas pode pôr em causa a vida de pessoas. Bom, tudo quanto um sabe, qualquer alteração feita numa viatura, seja qual for, terá que ser aprovado para a DGTR, e o que não está acontecendo. Botacha carros com luz, na luz de nevoeiro azul, botacha verde, botacha vermelho. Conforme o gosto do condutor. A luz vermelha é usada sempre na retaguarda. A luz branca, à frente. E tem luzes que é permitido uso. Tem luz de mínimo, que é luz de presença. Que ela tem que ser, sempre que eu estiver parado, eu devo trocar a luz para mínimo para bocar em cândia aquela viatura que está de frente. Ele é todo jogo para eu ter mínimos acessos. A hora que estiver em andamento, o pôr usa luz médio, que é luz de cruzamento, que é a 30 metros. E luz médio tem essa regulação a faixa esquerda é apontada para o chão a menos de 30 metros, a faixa direita é inclinada para fora a 30 metros para poder mais alcance para poder a berma de estrada e para poder dar mais alcance. Luz máximos, ele é utilizado a 100 metros, até 100 metros, e determinadas localidades. Dentro da cidade, é que pode utilizar luz máxima. Hoje, no Tacha, lâmpadas de xenon, lâmpadas de tudo espécie de qualidade, na viaturas. Botacha uma viatura, um Dina, por exemplo, com luz, 12 luzes xenon, de dia e de noite. Que a luz é prejudicial e tem cândia, e por segundo já está cega a pessoa. A luz de nevoeiro só é permitido o uso quando as condições o exigirem. Quer dizer, a hora que tiver nevoeiro, a hora que tiver escuro, você usa a luz de nevoeiro. Você pode usá-la na coisa. Sempre que você estiver parado, você deve mudar de luz para facilitar aquele outro condutor se manobra e para o cancan dele.
Infelizmente, o que acontece? Na sequência daquilo, por exemplo, de alterações que se fazem na carro, um carro, um Jeep, na com longo alcance. Não, sim, com longo alcance tem cândida, até prejudica a condução daquele outro indivíduo que se também no sentido contrário. No caso de motas, antes de ir para motas, também na luz. Essa frase, carro bem de marca. Carro bem de marca, sim, mas ele tem um dispositivo que é um sensor para controle. Você desliga, você liga aquele sensor, a hora que chega no tempo escuro, ele acende automaticamente. O que me tacha, mas na Cabo Verde Cabo Verde é de meu, é de nós. Lei de marca é lei de marca. Porque boca tem entre marca com nenhum carro de Cabo Verde sem inspecionar. Da mesma forma, não deve utilizar licença. Todo carro que vem do estrangeiro tem que ser inspecionado. Pensa dentro daqueles moldes que Cabo Verde te exige. Não está, não pode. Botar a moto também, essa pega aquele miolo, que é um silenciador. Aquele silenciador. Dentro dele, essa faz barulho. Todo veículo tem um grau de decibel que pode usar. Nesse momento nunca tenho de memória qual é o grau de decibel que pode usar. Só que é certo, 2 horas, meia-noite, botar uma moto também em alta velocidade, te acordar na casa. É que é correto. E mesmo que é em alta velocidade, só arranque já é ensurdecedor. Já o facto de ter aquele miolo de silenciador já que tem um efeito máximo. Não, é que é alta velocidade, alta aceleração. Não, próprio. Uma aceleração pode ser velocidade. Sim, sim. Agora, e em relação a sinais e regras que não tem cada vez mais necessidade de sinaliza e estradas e vias. E cada vez mais pessoas também entendem sinais. Por outro lado, o próprio peão tem que conhecer os sinais às vezes, ou não há essa necessidade? Não, o peão não tanto, mas o condutor sim. O peão tem que entender só que ele de passadeira. Pelo menos que ele que sinais para ele. Que ele para ele deve entender. Agora, que não tem falta de sinalização, quer vertical, quer horizontal, não tem. Por exemplo, estou na casa de rotunda. Uma viatura está bem na direita, ele tem que vir sempre à direita. Porque se vira para a esquerda, ele está contra aquela outra viatura. Então, dá um exemplo, por exemplo, uma viatura que se vai deixar para a praia. Aquela viatura que se estiver na direita, ele chega e contorna, ele fazer-se curva à direita, normalmente sem para, sem nada. Aquele que se vê na esquerda, ou ele vai para a praia na via de esquerda, ou ele contorna a rotunda para ir ao Homem de Pedra. Sem problema. Aquele que se vê de praia, de Eletra, a hora que chega naquela rotunda, é que pode contornar a rotunda. Ele tem que vir à direita, forçosamente. Porque senão, ele se bem encontra com aquele outro carro que está na direita, que se passa, e ele torna bem encontra com aquele outro carro que está na via de esquerda, também de Homem de Pedra para a Bachada. Agora tem outra coisa. Cada vez mais está a fazer obra, pessoas estão a tomar iniciativa de interdita via. Pessoas estão a decidir, mesmo se fica a rua para uma área está a fazer obra, tem de betão, tem de maquinaria. Até que ponto que ela é normal e aceitável? Bom, qualquer interseção de via tem que ser de autorização de Câmara e de Polícia. Portanto, a Câmara está a autorizar a construção e está a dar uma autorização com chapa para essa fase e a Polícia está fiscaliza também que está aquela coisa. Acho que pode ter situações de emergência que por isso, se calhar, tem que evacuar e via também depende daquele via. Não, nas situações de emergência, sim. Mas se dá um caso de emergência, o interdita um via que está autorizado, tem risco sério e perigo a alguém também. Perigo a alguém. Na situação de emergência, é emergência. Não tem que tranca a rua para não resolver um problema, não está tranca. Não, está falando que alguém tem obra, e condiciona algumas situações até de emergência. Agora, não na situação de emergência, você pode fazer por causa da outra emergência que poderá aparecer. E sinais sonoros? Pessoas também adulteram e buzina de carro. Às vezes a pessoa põe buzina com estilo. Tem, por exemplo, condutores de aço monte gostam de pôr essas buzinas de seus gostos. É som de boi, é som de animal, cada um pode ser maneira. Mas existe uma regra para sinal sonoro e existe um controle, e devia existir um controle para aquela também. Que conche nenhuma regra daquele, mas não sabe, o sinal sonoro deve ser utilizado quando for necessário. Portanto, tem uma situação que eu devo utilizar sinal sonoro que eu nunca utiliza. Você vem fazer ultrapassagem numa viatura que está adiante. O condutor normalmente está de olho para frente e pode que de olho para o retrovisor. É que para a buzina, pode dar um sinal, clique, pip, pip. Percebe, moça? Percebe, mas tem uma viatura na cidade, esta volta, esta encosta à direita, para permitir o passo, sempre tem que massa a linha contínua. No caso de estradas que têm largura suficiente. É que nas vias paralelas.
Porque na estrada, por exemplo, ali na estrada aqui está a sair de rotunda de Terra Branca, para bater de Rotunda Braça, e tem um via, e tem um outro faixa, que é faixa de encosto, que está a servir para estaciona ou para muda de direção para a direita ou para a esquerda, conforme o sentido que se atrasa. No entretanto, botacha, teu condutor utiliza aquela faixa para se fazer a ultrapassagem. Nesse caso, essa está a fazer a ultrapassagem para a direita, qualquer acidente, esse acaba para perder, porque eles utilizam uma faixa que é uma linha contínua, mas que é permitido uma costa, essa utiliza de forma errada. E para não finalizar ali rapidamente, e com relação a investimento que é feito, cada quem está a fazer investimento conforme pode em termos de viatura, investimento na criação de meio de transporte, não tem algum outro lado. Empresas têm visto no transporte público, e transporte público é para servir pessoas, mas por outro lado, o comportamento do condutor que até adequa aquele que era suposto ser transporte público, concretamente nas situações de paragem, no lugar fora de ser paragem. Tem lugar que é autorizado para paragem, tanto para IACI, ou para transporte público ou privado. Entretanto, até taxistas têm esses lugares de para. Mas é cada vez mais comum ter um autocarro a parar ali sim para desarrascar esse passageiro que consiga chegar a paragem no tempo. Aquele outro condutor de ASC que decide parar lá e aquele outro condutor de táxi que já decide parar longe de estacionamento de táxi ou praça de táxi. E que ela é uma coisa também que pode realmente criar transtornos ou até situações de perigo para a própria via pública. Seria tal bola de neve que te fala. Porque o autocarro tem esse ponto de paragem que deve parar. Parando fora de ponto de paragem, a polícia deve sancionar com multa por ter parado para deixar alguém ou sair de paragem. Táxi. Foi criado duas praças de táxi em determinadas localidades que me parecem não foi explicado, não foi dito aquilo que devia ser. Porque esse ponto é que é ponto de estacionamento de táxi. Ele é um ponto de táxi que nem a entender, é um sítio onde qualquer alguém pode parar para deixar ou receber alguém. E nesse caso, quem que mexe um táxi tinha que saber naquele ponto. Assim como paragem de autocarro. Assim como paragem de autocarro. Mas paragem de autocarro é maior. Então. Mas paragem de táxi, bota para a carro, bota sai. Ele é que pode estacionar para parar, ele para sai. O autocarro sempre está a fazer o mesmo trajeto. Tem situações, por exemplo, na Avenida Milka Cabral, não te pensa, mas de ímpar até chegar à praça, deveria ser proibido para qualquer alguém naquela zona, a não ser na praça de táxi. Praça de táxi, quanto a mim, devia tinha metade do lado direito e metade do lado esquerdo, para facilitar o trânsito de quem que está para Chara e de quem que está para a fazenda. Seria melhor do que tem aquele autocarro parado lá. E para no finalizar, efetivamente, qual que é o apelo que Monteiro pode deixar no sentido de melhorar a vida na via pública e nas estradas de Cabo Verde e, sobretudo, para nos garantir manutenção também uma relação mais saudável com o companheiro para nós. Tolerância, às vezes, é zero e paciência ou capacidade de lembrar do outro está quase nulo. Bom, eu tenho pensado sempre, mas não devia fazer um encontro de pessoas ligadas à circulação rodoviária, no sentido de ser polícia, companhias seguradoras, DGTR, escolas e peritos, companhias, escolas de condução, esses monitores, que é para não discutir realmente a real situação de circulação de viaturas na praia. Portanto, penso na praia é o barómetro da circulação, dado o número de viaturas que tem ali, então não está conseguindo transmitir alguma mensagem para outras ilhas. Nunca quero falar outras ilhas também, não, por amor de Deus. Simplesmente que se não conseguir uma plataforma uniforme, não está conseguindo fazer algum trabalho, não te evita mortes, não te evita, em especial, fuga de divisas. Porque cada viatura que quebra, se não tem que mandar 6 divisas para buscar peça para me compor. Portanto, seria bom que não fazia marcando pavimentos, marcações na pavimentos e sinais horizontais com limites de velocidades e uma série
de estruturas que não podem fazer. Fica teu coisa para falar, então acredita uma pessoa se fica interessada, não sabe quanto tempo catarano para tudo, e únicas coisas que a pessoa de certeza fica com gana, sabe, é regras e limites ou medidas de um quebra-mola, que cada vez mais a pessoa fica naquela de achismo, o que é que devia ser, o que é que não devia ser, mas espera mas ter mais oportunidade, como aquele é só o único tópico que quer ver. Vou tocando uma coisa, não pedir para um bocadinho só me explica. Quebra-mola, quanto a mim, pode ser útil, como pode ser muito perigoso. Não tem um caso, por exemplo, de São Pedro Latada até Casa para Todos, que é mais ou menos 2 km, e tem 14 quebra-mola. Não justifica. E não tem uns, nunca te chamar quebra-mola, não descobriram uns quebra-carro, que é uns quase um batente. Uns montinhos que essa faz. E com o agravante de nenhum desses que se sinalizado, nem vertical, nem marcação no pavimento. É extremamente perigoso, em especial para pessoas que conche estrada. Muito bem, então fica a chamada de atenção e não espera ter mais oportunidade e mais um beijo e oferecer no tempo para ajudar, não entende coisas.